Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. Então quero te pedir para que você possa fazer parte dessa história desse canal. No vídeo de hoje eu quero trazer a respeito de uma obra muito fantástica, História do Cristianismo de Bruce Shelley. Estamos aí para mais um review em nosso canal. Só que antes de entrar no conteúdo desse vídeo, eu quero lhe fazer um convite. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal, faça parte dessa família, dessa comunidade, teologando e capacitando. Também não esqueça de ativar o sininho, pois o sininho te notificará toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. E deixa aquele like, pois o like ajuda muito o YouTube a reconhecer e divulgar, o nosso canal para mais pessoas. Também não esqueça de compartilhar em suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, e joga aí no grupo da tua igreja. 2 segundinhos você se inscreve e compartilha esses vídeos. Então, dito isso, vamos para mais um review de uma obra muito fantástica, História do Cristianismo de Bruce Shelley. Isso. Então vamos para esse review. Então, meus queridos irmãos, aqui se encontra esta bela obra, História do Cristianismo de Bruce Shelley, revisado por R.L. Hatch, Acho que é isso. Uma obra completa e atual sobre a trajetória da igreja cristã desde as origens até o século XXI. Então, uma obra de capa dura. Você pode estar dando uma analisada na lombada desta obra. A contracapa, caso você queira parar para ler as informações, Uma obra de aproximadamente 560 páginas, da Thomas Nelson. Como vocês sabem, os materiais da Thomas Nelson dispensa comentário, Muito top mesmo. Então, essa é a obra que nós iremos fazer o review. O bom de estudar a história da igreja e é uma necessidade de todo cristão, porque nós iremos entender o desdobramento, da história cristã até chegar aonde chegou hoje. Então nós temos que ter essa consciência, o que foi defendido pela igreja, o que foi debatido pela igreja, no concílio de Nicéia, de Constantinopla ali, o concílio em Éfeso, o que aconteceu. Então nós temos que entender um pouco dessa história, E se você prestar atenção, e esse livro aqui é muito claro em demonstrar isso, nós vamos ver aqui no sumário, você vai perceber que a história da igreja é uma continuidade até os dias de hoje, 2023. Só que algumas coisas foram combatidas e hoje chegamos onde estamos para a honra e glória de Jesus. Então aqui o sumário, nós vamos ver aqui o prefácio, o prólogo, a época de Jesus e dos apóstolos, no ano 6 a.C. a 70 depois de Cristo. Então você pode ver que aqui vai dando continuidade. O que aconteceu, logo assim, na história de Jesus ali diante do cristianismo, primitivo, podemos dizer. Então isso é muito interessante. Ele vai falar aqui, o movimento de Jesus, o evangelho chega aos gentios. Então, essa história aqui, iniciando, é aquela narrativa bíblica que nós conhecemos a partir do livro de Atos, onde o evangelho foi se expandido e nós temos continuidade, prosseguiu, essa história para a honra e glória do Senhor. Aí aqui vai entrar a época do cristianismo católico, é o ano 70 a 312 depois de Cristo. A época do Império Romano Cristão, 312 a 590 depois de Cristo. Você pode estar pausando e lendo os subtópicos, que eu não vou ler para não ficar muito longo. Aí aqui nós temos a Idade Média Cristã de 590 a 1517
depois de Cristo. Aqui nós vamos ter a época da Reforma de 1517 a 1648 depois de Cristo. Aqui nós vamos ter a época da razão e dos avivamentos, que é de 1648 a 1789 depois de Cristo. Aqui nós vamos ter a época do progresso, que é 1789 a 1914 depois de Cristo. A época das ideologias, que é de 1914 a 1989 depois de Cristo. E aqui nós vamos ter a época da expansão e do remanejamento global, que é de 1990 em diante. Então, você percebe que é uma continuidade. E se hoje nós temos nossas bases ou nossas doutrinas ortodoxas, um pilar é graças a grandes homens de Deus que Deus levantou no decorrer da história da igreja para combater e debater algumas heresias. Então isso é louvável. Então vamos para o livro, que é o prefácio à obra, né? Temos o prefácio aqui, o prólogo, né? E o interessante, eu até grifei aqui, que vai dizer que o livro é destinado para leigos, ou pessoas que não têm um conhecimento acadêmico, assim como eu, como você, talvez esteja assistindo esse vídeo. Então, com uma leitura muito facilitada, né? Aqui nós já entramos agora aqui na época de Jesus dos apóstolos, né? Que vai trazer as raízes do cristianismo, né? Podemos ver que nós temos sempre uma cronologia, né? Que um título, Sumo com o Rei, o Movimento de Jesus, aí vai trazer a respeito, né, do Império ali, a Palestina da época de Jesus, né? Muito interessante. Uma letra muito gostosa de se ler, muito confortável, com bastante imagem para você fazer suas anotações. Eu gosto disso, eu gosto de riscar meus livros, rabiscar. Aí você pode ver que a mensagem de Jesus, a última semana, né, a nova aliança, o julgamento e a morte. Aí sempre traz uma leitura sugerida para você ampliar o seu conhecimento nessa área. É muito interessante, ó. O odres de vinho, novos e velhos. E aí vai trazer que o Sinédrio estava lidando cristianismo e judaísmo, uma relação e diferença, né? Pentecostes. Então isso aqui é tudo acontecimento que a Bíblia vai nos narrar de certa forma. Primeira comunidade, os helenistas, né? Então você pode ver que é uma continuidade daquilo que a Bíblia diz. A história da igreja é muito importante para a vida do estudante da tua palavra. O apóstolo Paulo, declínio de Jerusalém. Aí outra leitura sugerida. Aí aqui nós chegamos à época do cristianismo católico, é de 70 a 312, né? Somente os desprezados, cristianismo católico. Aqui outra cronologia, né? A propagação da fé, o avanço para o oeste, norte da África, o impacto social do evangelho, razões para a propagação do evangelho. A leitura sugerida, como sempre, traz, né? Isso é muito importante. Se o Tibre inundar, cristãos perseguidos, política de Roma, motivo de perseguição, sexo e difamação, César é Senhor. Muito interessante. Outra leitura sugerida, pode vir muito rabiscado. Discussão sobre acontecimento, fé e teologia. Vamos dar um avanço aqui. A época do Império Romano Cristão, 312 a 590. A outra cronologia, renúncia do cetro, conversão do Império. A reviravolta de um Império, cristãos às fogueiras. Pessoas que deram a vida por causa do Evangelho, né? Uma nova capital para o cristianismo. A igreja sobre o poder. Aí vai entrar aqui, né, doutrina importante da Trindade. Aqui é muito interessante, onde foi combatida as heresias, né, antitrinitariana. Aqui vai entrar no Concílio de Nicéia, né, no ano 300, ali, né, porque a Trindade é importante, né, vai trazer, pode ver aqui, o Emmanuel, Cristo nos credo, a palavra tornou-se carne, principais heresias sobre Cristo, onde vai também combater. Um dos grandes expoentes da doutrina antitrinitariana é Ário, que esse combate veemente, né, aqui, estabeleceu o limite da verdade, a cristologia dos primeiros concílios,
Concílio de Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônica, né? Vai trazer exilados da vida. Então, muito interessante se aprender. Aí, adiantando aqui a Idade Média Cristã, de 590 a 1517 d.C., né? Outra cronologia, cônsules de Deus, o lugar de Gregório na história. Você pode estar aí, né, analisando aí. Eu vou passar aqui para o vídeo não ficar muito grande. Eu creio que está dando sem compreender o trabalho do livro, a busca por unidade, que é muita página, né? A época da Reforma, 1517 a 1648 d.C., Javali Selvagem na Vinha, Martinho Lutero e o Protestantismo. Muito top, né? Muito bom, bom mesmo. Vocês podem ver. Martinho Lutero. Uma nova imagem do ministério surgiu no cristianismo ocidental. Interessante. Discípulo radical, os anabatistas. Os anabatistas eram pessoas que rebatizavam, né? As outras pessoas, como assim, a Igreja Católica batizava as crianças, os anabatistas vinham e rebatizavam. E por essa crença, eles pagaram com a vida, né? É muito interessante. Eu estava estudando pouco tempo aqui e isso me chamou muita atenção. Época da razão e dos avivamentos, né? 1648 a 1789. Adiantar aqui, o vídeo está um pouco longo já, né? Deixa eu dar uma ajustada aqui na câmera, isso. Aqui é onde eu estou lendo, Coração e Suas Razões, Pascoal e os Pietistas, que eu irei começar minha leitura. Época do Progresso, 1789 a 1914. Né? Muito interessante. Catolicismo versus liberalismo, infalibilidade papada, do Papa, né? Uma nova fronteira social. Vou dar mais um avanço aqui. Os evangelhos e as questões sociais. Aí aqui entra a época das ideologias, 1914 a 1989. Outro gráfico aqui na cronologia, grafite em um muro de vergonha. As ideologias do século XX, então você pode ver, nós já estamos no século XX, né? Meados dos anos de 1900, por ali, né? No caso, chegando 800 para 900. Então é interessante. Revolução Russa, o impacto da Segunda Guerra Mundial. Então você vê que é a história continuada, né? Muito interessante. Aqui nós vamos ter imigrantes sem raiz, uma sociedade enferma, retorno da antiga religião. A época de expansão e remanejamento global, 1900 e diante. Né? O cristianismo no Ocidente, que é a cronologia. O declínio e reconstrução, secularização. Mudança em cristãos e igrejas ocidentais, resposta evangélica, resgate, indicação e relevância. Acabando aqui, nós vamos ter uma referência bibliográfica de cada capítulo apresentado. Também muito interessante. E depois, listas de papas de Leão I ao atual, né? Então isso aqui é muito interessante. Deixa eu só botar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ler aqui os cristãos e as fogueiras. Ninguém parece saber ao certo o motivo, mas 2 anos antes do fim de seu eficiente reinado, Diocleciano liderou a mais cruel de todas as perseguições aos cristãos. Durante 18 anos, embora fosse um pagão convicto e praticante, ele não prestou atenção ao crescente poder cristão. Seu palácio estava cheio de oficiais cristãos e sua esposa, Prisca, e sua filha, Valéria, também eram consideradas cristãs. Igrejas esplêndidas surgiam nas principais cidades do império, e a maior delas estava localizada em sua capital, Nicomédia. Então, de uma hora para outra, ou do nada, né? O idoso imperador mandou que seu exército exterminasse os cristãos.
Éditos imperiais foram publicados ordenando seus oficiais a destruir igrejas, proibir o culto cristão e queimar as escrituras. Os bispos eram presos em massa, encarcerados, torturados e muitos deles mortos, enquanto o poder do trono imperial estava totalmente voltado a aniquilar o restante da comunidade de forma sanguinária. Então, pessoas pagaram a vida para salvar o evangelho. Aí tem uma obra que meu pastor fala muito, que sofra o obreiro, mas não sofra a obra do Senhor, porque nós temos que vestir a camisa do evangelho. Então esse é o review, esse é o vídeo, espero que os irmãos tenham gostado. Se for possível, se inscreva, compartilha, curte, comenta, deixa o like e ajude o canal a crescer para a honra e glória do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo. Amém.